Você sabe o que Padre Pio revelou a uma mulher que rezava todas as noites em sua cama? Essa revelação mudou a vida dela para sempre. E o que eu vou compartilhar com você hoje pode mudar a sua também. Em 1955, uma mulher italiana chamada Ana se apresentou ao confessionário de Padre Pio. Ela era uma católica devota, uma mãe de família exemplar, que nunca havia perdido uma missa dominical em 40 anos de casamento. Ela rezava o seu terço todas as noites, sem exceção. Mas naquela noite, Padre Pio iria revelar algo que mudaria tudo o que ela acreditava saber sobre a oração. Padre Pio a olhou com seus olhos penetrantes, aqueles olhos que pareciam ver além do mundo visível, e lhe perguntou com uma doçura inesperada: "Minha filha, como você reza à noite?" Ana ficou surpresa com essa pergunta. Ela respondeu orgulhosamente que recitava o seu terço todas as noites antes de dormir, deitada em sua cama, como fazia há décadas. O que Padre Pio disse a ela em seguida a fez tremer. Ele lhe revelou que, durante todos aqueles anos, grande parte de suas orações nunca havia subido aos céus. Não porque lhe faltasse fé, não porque suas intenções fossem ruins, mas simplesmente por causa da posição em que ela orava. Essa história verdadeira, documentada nos arquivos do mosteiro de San Giovanni Rotondo, nos revela uma verdade que a Igreja ensina há séculos, mas que muitos fiéis esqueceram. Uma verdade que o Vaticano preserva preciosamente e que Padre Pio, com seus estigmas e dons místicos, confirmou através de inúmeras confissões. Hoje eu vou compartilhar com você tudo o que Padre Pio ensinou sobre a postura de oração. Você vai descobrir por que orar deitado pode diminuir a eficácia de suas preces, o que realmente acontece no mundo espiritual segundo a posição do seu corpo, e como uma simples modificação em sua postura pode transformar completamente sua vida de oração. Mas atenção, o que você vai ouvir provavelmente vai te surpreender. E se você for como a maioria das pessoas que assistem a este vídeo, vai perceber que talvez tenha cometido esse erro por anos, sem saber. Fique até o final, pois eu vou revelar o método exato que Padre Pio ensinava a seus filhos espirituais para orar de maneira que cada palavra atinja o coração de Deus. Comecemos por entender quem era realmente Padre Pio e por que seu ensinamento sobre este assunto tem tanta autoridade. Francisco Forgione, aquele que o mundo conheceria como Padre Pio, nasceu em 25 de maio de 1887, no pequeno vilarejo de Pietrelcina, no sul da Itália. Desde muito jovem, ele manifestou dons espirituais extraordinários. Aos 5 anos de idade, ele já tinha visões de Jesus e da Virgem Maria. Aos 15 anos, ele entrou para os capuchinhos e começou uma vida de oração intensa, que duraria mais de 60 anos. Em 20 de setembro de 1918, enquanto orava diante de um crucifixo no coro da igreja de San Giovanni Rotondo, algo extraordinário aconteceu. Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, em suas mãos, seus pés e seu lado. Essas chagas sangraram continuamente por 50 anos, até sua morte em 1968. Mas os estigmas eram apenas um dos muitos dons místicos de Padre Pio. Ele possuía igualmente o dom da bilocação, a capacidade de ler nas almas, o dom da profecia e o de cura. Milhares de milagres lhe são atribuídos, e a Igreja o canonizou em 2002, sob o pontificado de João Paulo II. Por que é importante conhecer esses detalhes? Porque quando Padre Pio falava sobre oração, ele não falava como um teórico. Ele falava como um homem que tinha uma relação íntima e direta com Deus. Ele via o que nós não vemos.
Ele compreendia os mistérios do mundo espiritual de uma maneira que poucos seres humanos já alcançaram. E um desses mistérios dizia respeito precisamente à postura do corpo durante a oração. Nos arquivos do mosteiro de San Giovanni Rotondo, encontramos numerosos testemunhos de pessoas que receberam o ensinamento de Padre Pio sobre este assunto. A história de Ana é apenas uma entre centenas. Outro testemunho particularmente revelador é o de Gabriel, um agricultor de Minas Gerais, que vinha regularmente se confessar com Padre Pio nos anos 50. Gabriel era um homem simples, mas profundamente piedoso. Todas as noites, exausto após um dia de trabalho na roça, ele se deitava em sua cama e recitava suas orações antes de dormir. Ele pensava que Deus compreendia seu cansaço e aceitava suas orações da forma como eram. Um dia, durante uma confissão, Padre Pio interrompeu Gabriel antes mesmo que ele começasse a enumerar seus pecados. O santo o fitou com intensidade e lhe disse: "Meu filho, eu vejo que você reza todas as noites. Isso é bom. Mas eu vejo também que suas orações frequentemente permanecem no nível do teto do seu quarto." Gabriel ficou chocado. Como Padre Pio podia saber disso? E o que ele queria dizer com essa declaração misteriosa? Padre Pio então explicou algo que mudaria sua vida espiritual para sempre. Ele lhe disse que, quando oramos deitados, nosso corpo envia uma mensagem à nossa alma. Essa mensagem diz: "Estou cansado. Estou me repousando, não estou realmente atento." E a alma, que está intimamente ligada ao corpo, entra em um estado de semissono espiritual. Nesse estado, nossas orações carecem da força e da intenção necessárias para se elevar. Elas se tornam palavras que pronunciamos por hábito, sem verdadeiro comprometimento do coração. E essas palavras, por mais belas que sejam, permanecem como suspensas no ar do nosso quarto, incapazes de atravessar o véu que separa o mundo visível do mundo invisível. Padre Pio usou uma imagem vívida para explicar esse fenômeno. Ele comparou a oração a uma flecha lançada aos céus. Quando oramos de joelhos ou de pé, com nosso corpo direcionado a Deus, essa flecha é lançada com toda a força do nosso ser. Ela atravessa os obstáculos e atinge seu alvo. Mas quando oramos deitados, é como se lançássemos essa flecha sem realmente esticar o arco. A flecha parte fracamente, sobe um pouco e depois cai. Ela nunca atinge o céu. Essa revelação perturbou profundamente Gabriel. Ele pensou em todos aqueles anos de orações noturnas, em todos aqueles terços rezados em sua cama. Teria tudo sido inútil? Padre Pio, lendo em seu coração, o tranquilizou. "Não", disse ele, "suas orações não foram completamente inúteis. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre acolhe nossas preces, mesmo as mais fracas. Mas imagine o quanto mais poderosas elas teriam sido se você as tivesse oferecido na postura correta." Ele acrescentou algo ainda mais profundo. Ele disse a Ana que a postura do corpo não é uma simples formalidade exterior. É o reflexo da disposição interior da alma. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, reconhecemos sua majestade. Expressamos fisicamente nossa humildade e nossa adoração. Dizemos com nosso corpo o que nossos lábios pronunciam com palavras. É por isso que, em toda a história da Igreja, os santos sempre deram grande importância à postura de oração. Pense em Moisés, que se prostrou face em terra diante da sarça ardente. Pense em Davi, que dançava diante da Arca da Aliança. Pense em Jesus, ele mesmo, que no jardim do Getsêmani caiu de joelhos, e até com o rosto em terra, para orar ao Pai. As Escrituras estão cheias de exemplos dessa verdade. No livro dos Salmos, Davi escreve: "Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou."
Na Epístola aos Filipenses, São Paulo nos diz que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. A tradição da Igreja sempre ensinou que a oração de joelhos é a postura por excelência do cristão. Não é por acaso que as igrejas são equipadas com genuflexórios. Não é por acaso que os monges e as religiosas passam horas de joelhos em suas capelas. Mas em nosso mundo moderno, essa sabedoria antiga foi pouco a pouco esquecida. Nos tornamos confortáveis. Preferimos orar sentados em nossa poltrona ou deitados em nossa cama. Pensamos que Deus compreende que o que conta é a intenção do coração, não a posição do corpo. E, é claro, Deus compreende. Deus é infinitamente misericordioso. Mas isso não significa que todas as posturas de oração são equivalentes. Padre Pio sabia disso. E é por isso que ele insistia tanto nesse ponto com seus filhos espirituais. Outro testemunho notável é o de Irmã Maria Angélica, uma religiosa que foi guiada espiritualmente por Padre Pio por muitos anos. Ela conta como o santo lhe ensinou a diferença entre orar com o corpo e orar apesar do corpo. Orar com o corpo, explicava Padre Pio, significa engagar todo o nosso ser na oração. Nosso espírito se concentra em Deus, nosso coração se eleva até Ele e nosso corpo expressa fisicamente essa elevação. Todos os elementos de nossa pessoa estão unidos em um mesmo movimento, em direção ao Criador. Orar apesar do corpo, por outro lado, significa que nosso corpo permanece passivo ou até resistente, enquanto tentamos orar com nosso espírito. É o que acontece quando oramos deitados. Nosso corpo diz, eu quero descansar. Nosso espírito diz, eu quero orar. E essa divisão interior enfraquece nossa oração. Irmã Maria Angélica confessou que ela mesma, às vezes, havia orado deitada em sua cama, quando estava doente ou muito cansada. Padre Pio não a condenou por isso. Pelo contrário, ele lhe explicou com compaixão que, em certas circunstâncias, como doença grave ou extrema fraqueza, Deus aceita, é claro, nossas orações, qualquer que seja nossa posição. Mas ele acrescentou uma nuance importante. Mesmo nesses casos, disse ele, se pudermos fazer o menor esforço para nos sentar ou nos endireitar um pouco, esse esforço, em si, se torna uma oração. Esse esforço diz a Deus, Senhor, mesmo em minha fraqueza, eu quero te mostrar meu respeito. Eu quero te oferecer o melhor do que eu posso dar. Essa distinção é crucial e devemos compreendê-la bem. Padre Pio não ensinava que Deus rejeita as orações daqueles que são forçados a permanecer deitados por causa da doença. Seria uma doutrina cruel e contrária à misericórdia divina. O que ele ensinava é que para aqueles que têm a escolha, que podem se ajoelhar ou, pelo menos, se sentar dignamente, escolher deliberadamente orar deitado, por simples conforto ou por preguiça, é uma forma de negligência espiritual. É como se alguém convidasse um rei para sua casa e o recebesse de pijama, jogado no sofá. O rei poderia ser gracioso o suficiente para aceitar essa hospitalidade, mas não teria merecido algo melhor. Nossa maneira de receber alguém não revela o apreço que temos por ele? Da mesma forma, nossa postura de oração revela algo de nossa atitude interior em relação a Deus. E mesmo que Deus não se formalize como um rei humano poderia fazer, nós perdemos algo quando não lhe oferecemos o melhor de nós mesmos. Padre Pio contava frequentemente a história de um homem rico que vinha vê-lo regularmente. Esse homem tinha uma fé sincera e orava todos os dias. Mas ele tinha o hábito de orar confortavelmente instalado em uma poltrona de couro em seu escritório, as pernas cruzadas, às vezes até fumando um charuto. Um dia,
Padre Pio lhe perguntou: como você se comportaria se o Papa viesse visitá-lo em sua casa? O homem respondeu que se levantaria imediatamente, que se inclinaria com respeito, que ofereceria ao Santo Padre o melhor assento de sua casa e que permaneceria atento e deferente durante toda a visita. Padre Pio sorriu e disse: no entanto, quando você ora, é o Rei dos Reis que te visita. É o Criador do Universo que aceita te escutar. Ele merece menos respeito do que o Papa. O homem compreendeu instantaneamente. A partir daquele dia, ele transformou completamente sua maneira de orar. Ele mandou instalar um genuflexório em seu escritório e nunca mais usou sua poltrona de couro para a oração. Essa história ilustra perfeitamente o ensinamento de Padre Pio. Não se trata de seguir regras rígidas por obrigação. Trata-se de compreender quem é aquele a quem falamos quando oramos e de lhe oferecer o respeito que ele merece. Mas há algo ainda mais profundo nesse ensinamento. Algo que Padre Pio revelou a alguns de seus filhos espirituais mais próximos. Ele lhes disse que, no mundo espiritual, nossas orações têm uma forma visível aos olhos dos anjos e dos demônios. Uma oração fervente, oferecida de joelhos, com todo o nosso ser, brilha como uma chama intensa que sobe diretamente para o trono de Deus. Os anjos a acompanham em sua ascensão e os demônios se afastam, incapazes de suportar sua luz. Mas uma oração morna, murmurada distraidamente em uma cama, aparece como uma pequena luz vacilante, facilmente dispersada pelos ventos do mundo espiritual. Os demônios podem perturbá-la, retardá-la, às vezes até impedi-la de alcançar seu destino. Essa revelação extraordinária nos ajuda a compreender por que a postura importa tanto. Não é uma questão de mérito ou punição, é uma questão de leis espirituais que governam o universo invisível. Padre Pio explicava que Deus estabeleceu essas leis, não para nos tornar a vida difícil, mas para nos ajudar a crescer espiritualmente. Ao nos pedir para envolver nosso corpo na oração, Ele nos ajuda a superar nossa preguiça natural, a disciplinar nossa carne, a unificar todo o nosso ser na adoração. É um treinamento espiritual, comparável ao treinamento físico de um atleta. Um atleta que se treina seriamente se torna mais forte. Um cristão que ora seriamente, envolvendo todo o seu ser, se torna espiritualmente mais forte. E essa força espiritual tem consequências concretas em nossa vida diária. Ela nos ajuda a resistir às tentações. Ela nos dá a graça de perdoar aqueles que nos feriram. Ela nos permite carregar nossa cruz com coragem. Ela abre as portas da graça divina em nossa vida e na vida daqueles por quem oramos. Eis por que Padre Pio insistia tanto nesse ponto aparentemente simples. O que parece ser um detalhe de postura é, na realidade, uma chave fundamental da vida espiritual. Agora, eu sei que alguns de vocês estão se fazendo uma pergunta importante. O que fazer se estivermos realmente muito cansados à noite para orar de joelhos? O que fazer se sofrermos de problemas de saúde que tornam a posição de joelhos dolorosa ou impossível? Padre Pio respondia a essas perguntas com sabedoria e compaixão. Ele dizia que Deus conhece nosso coração e nossas circunstâncias. Se estivermos realmente na impossibilidade física de nos ajoelhar, Deus aceita. É claro, nossa oração na posição que nos for possível, mas ele acrescentava várias nuances importantes. Primeiramente, ele distinguia entre a impossibilidade real e o desconforto. Muitas pessoas dizem que não podem orar de joelhos, quando, na realidade, simplesmente acham isso desconfortável. O desconforto não é a impossibilidade. Ao contrário, oferecer a Deus uma oração que nos custa um pouco de esforço físico pode ser mais meritório do que uma oração fácil.
Em segundo lugar, ele sugeria alternativas para aqueles que realmente não podem se ajoelhar. Sentar-se dignamente em uma cadeira com as costas eretas, os pés no chão, as mãos juntas. É uma postura bem melhor do que ficar deitado. Ficar de pé diante de um ícone ou um crucifixo é outra opção. O importante é escolher uma postura que expresse respeito e atenção. Em terceiro lugar, ele recomendava orar pela manhã, em vez de à noite, se o cansaço da noite for muito grande. Muitas pessoas esperam estar na cama, exaustas pelo seu dia, para fazer suas orações. Por que não inverter esse hábito? Por que não oferecer a Deus os primeiros momentos do dia, quando estamos frescos e dispostos, em vez dos últimos, quando estamos esgotados? Essa sugestão prática transformou a vida de oração de muitas pessoas guiadas por Padre Pio. Ao simplesmente mudar seu tempo de oração da noite para a manhã, elas descobriram uma qualidade de oração completamente diferente. O próprio Padre Pio era um exemplo vivo desses princípios. Apesar das dores atrozes causadas por seus estigmas, apesar das noites sem sono que ele frequentemente passava, ele celebrava sua missa a cada manhã com uma fervura extraordinária. Suas missas duravam, às vezes, várias horas, porque ele entrava em uma contemplação tão profunda do mistério eucarístico. E quando ele orava em particular, ele o fazia sempre de joelhos diante do Santíssimo Sacramento ou diante de um crucifixo. As testemunhas relatam que ele era frequentemente encontrado prostrado com o rosto no chão na capela, completamente absorvido em sua comunhão com Deus. Um de seus confrades capuchinhos conta que, uma noite, por volta das 2 da manhã, ele encontrou Padre Pio de joelhos no coro da igreja, com os braços estendidos em forma de cruz, os olhos fixos no tabernáculo. O monge não ousou perturbá-lo e voltou 3 horas depois. Padre Pio estava ainda na mesma posição, imóvel, como uma estátua viva da oração. Esse testemunho nos mostra a que ponto Padre Pio levava a sério o engajamento físico na oração. Para ele, orar não era simplesmente dizer palavras, era engajar todo o seu ser, corpo e alma, em um encontro com o Deus vivo. E o que ele vivia, ele mesmo. Ele o ensinava aos outros, não para lhes impor um fardo, mas para lhes abrir as portas de uma vida espiritual mais profunda e mais frutífera. Agora, permitam-me contar-lhes uma outra história extraordinária que ilustra ainda mais profundamente esse ensinamento de Padre Pio. Em 1962, um jovem chamado Mateus veio de Brasília para encontrar Padre Pio. Mateus era um estudante de filosofia, brilhante e um tanto arrogante. Ele tinha dúvidas sobre muitos ensinamentos da igreja e vinha mais por curiosidade do que por fé verdadeira. Quando ele entrou no confessionário, Padre Pio não lhe deixou tempo para falar. Ele lhe disse imediatamente: "Você vem me fazer perguntas intelectuais, mas você não conhece nem mesmo as bases da oração. Diga-me, como você ora?" Mateus, surpreso, admitiu que ele não orava quase mais, e quando ele o fazia, era geralmente deitado em sua cama, antes de adormecer, mais por superstição herdada de sua infância do que por convicção real. Padre Pio balançou a cabeça gravemente. Ele disse a Mateus: "Eu vou lhe mostrar algo. Feche os olhos." Mateus obedeceu, e o que se passou em seguida o marcou por toda a sua vida. Ele teve subitamente uma visão. Ele se viu a si mesmo em seu quarto de estudante em Brasília, deitado sobre sua cama, murmurando distraidamente algumas orações. Acima dele, ele viu uma forma luminosa, fraca e vacilante, que tentava se elevar, mas recaía sem cessar, como um pássaro com as asas quebradas. Depois a visão mudou. Ele se viu de joelhos diante de um pequeno crucifixo pendurado na parede. Dessa vez, uma luz intensa jorrava dele, subindo em linha reta para o céu,
perfurando o teto, os andares superiores, as nuvens, até desaparecer em uma claridade deslumbrante. Quando Mateus reabriu os olhos, lágrimas escorriam por suas faces. Ele tinha compreendido. Padre Pio lhe disse docemente: o que você viu é a realidade espiritual da oração. Escolha como você quer orar doravante. Mateus retornou a Brasília transformado. Ele abandonou sua arrogância intelectual e se tornou um homem de oração profunda. Ele se casou alguns anos mais tarde e educou seus filhos na fé, ensinando-lhes sempre a orar de joelhos. Ao fim de sua vida, ele testemunhou que esse breve encontro com Padre Pio tinha sido o ponto de virada decisivo de sua existência. E tudo havia começado por uma simples questão sobre a postura de oração. Essa história nos mostra que Padre Pio utilizava, por vezes, meios extraordinários para transmitir seu ensinamento. A visão que ele concedeu a Mateus não era uma simples ilustração pedagógica. Eis um vislumbre da realidade invisível que nos cerca. Pois o mundo espiritual é bem real, mesmo que não o vejamos com nossos olhos de carne. E nesse mundo, nossas orações têm uma existência tangível. Elas têm uma forma, uma força, uma direção, e a maneira como oramos afeta diretamente essas características espirituais. É uma verdade que os místicos de todos os tempos conheceram. Santa Teresa d'Ávila falava dos diferentes graus de oração e de como a alma se eleva progressivamente a Deus. São João da Cruz descrevia as noites escuras que a alma deve atravessar para atingir a união mística. E todos esses grandes mestres espirituais davam uma importância capital à preparação do corpo e da alma para a oração. Padre Pio se inscrevia nessa grande tradição mística, mas ele tinha uma maneira particular de transmitir esse ensinamento. Uma maneira simples e direta que tocava o coração das pessoas comuns. Ele dizia frequentemente: a oração é o sopro da alma. Quando vocês oram deitados, é como se respirassem pela metade. A alma de vocês carece de oxigênio espiritual. Essa imagem é impactante. Todos nós sabemos o quão difícil é respirar bem quando estamos deitados. Os pulmões não se dilatam completamente. O ar entra com dificuldade. E se adormecemos nessa posição, nossa respiração se torna superficial e, às vezes, até mesmo irregular. Do mesmo modo, explicava Padre Pio, quando oramos deitados, nossa alma respira mal. Ela não pode aspirar plenamente a graça divina. Ela não pode exalar completamente sua louvação e sua adoração. Ela funciona em regime reduzido. E com o tempo, essa respiração espiritual superficial tem consequências. A alma se enfraquece. Ela se torna menos sensível à presença de Deus. Ela perde, pouco a pouco, seu fervor. E, sem mesmo se dar conta, a pessoa que ora assim escorrega para a tibieza espiritual. Talvez seja isso que explique por que tantos católicos hoje se queixam de ter uma vida de oração seca e sem fruto. Eles oram, sim, mas oram mal. Oram em condições que não permitem que sua oração dê fruto. Padre Pio teria tanta coisa a dizer a eles. Ele lhes mostraria que uma pequena mudança na maneira de orar poderia transformar tudo. Mas eu não quero deixá-los apenas com advertências. Quero também lhes dar conselhos práticos, inspirados no ensinamento de Padre Pio, para melhorar sua vida de oração. Primeiro conselho: arrumem um canto de oração em casa. Não se trata de ter uma capela particular. Um simples cantinho do seu quarto basta. Coloquem ali um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida ou do seu santo de devoção, talvez uma vela. E usem sempre esse cantinho para sua oração pessoal. Esse lugar dedicado à oração ajudará vocês a entrarem mais facilmente na disposição interior necessária. Quando se dirigirem a esse canto,
A mente de vocês saberá que é hora de orar. O corpo assumirá naturalmente uma postura respeitosa e a oração fluirá mais facilmente. Segundo conselho, se vocês realmente não puderem se ajoelhar, sentem-se dignamente. Escolham uma cadeira reta em vez de uma poltrona macia. Mantenham as costas eretas, os pés no chão, as mãos juntas ou pousadas abertas sobre os joelhos. Essa postura expressa atenção e respeito. Terceiro conselho, comecem a oração com um momento de recolhimento. Antes de pronunciar as primeiras palavras, reservem alguns segundos para realizar diante de quem vocês estão. Vocês estão na presença do Criador do Universo, do Rei dos Reis, do Deus de amor que os conhece pelo nome. Essa tomada de consciência mudará a qualidade da oração de vocês. Quarto conselho, se possível, orem pela manhã em vez de à noite. Ofereçam a Deus as primícias do dia, quando estiverem frescos e dispostos. Reservem para a noite uma oração mais curta e mais simples. Um simples agradecimento pelo dia que passou. Um pedido de proteção para a noite. Quinto conselho, não negligenciem a oração corporal. Inclinem-se profundamente no início e no fim da oração. Façam o sinal da cruz lentamente e conscientemente. Se rezarem o terço, segurem o terço nas mãos, sintam as contas entre os dedos. Esses gestos físicos ancoram a oração de vocês no corpo. Sexto conselho, se estiverem doentes ou muito debilitados, não se sintam culpados de orar deitados, mas façam o pequeno esforço de se endireitar um pouco, se puderem, e ofereçam o próprio sofrimento como uma oração. Padre Pio dizia que o sofrimento oferecido a Deus é uma das formas mais poderosas de oração. Esses conselhos práticos não são regras rígidas, são orientações para ajudá-los a orar melhor. O essencial é sempre o amor do coração, mas o amor verdadeiro busca sempre dar o melhor de si. Permitam-me agora contar-lhes uma última história, talvez a mais tocante de todas. Em 1967, alguns meses antes de sua morte, Padre Pio recebeu a visita de uma senhora idosa que não podia mais andar. Ela teve que ser carregada até ele por seus filhos. Essa mulher, chamada Antônia, havia rezado o terço todos os dias de sua vida, sempre de joelhos, até que a artrite a privasse dessa capacidade alguns anos antes. Desde então, ela orava sentada e se sentia profundamente culpada por não poder mais se ajoelhar diante de seu Senhor. Ela perguntou a Padre Pio se suas orações ainda tinham valor, agora que ela não podia mais se ajoelhar. Padre Pio pegou suas mãos deformadas pela artrite e as beijou ternamente. Então ele lhe disse: "Minha filha, durante 60 anos você orou de joelhos. Agora, seus joelhos estão gastos de tanto orar, mas seu coração está sempre de joelhos diante de Deus. E é o coração que conta mais." Ele acrescentou: "Sabe o que eu vejo quando você ora? Vejo uma senhora idosa sentada em uma cadeira, mas vejo também sua alma. E essa alma está prostrada, face contra o chão, diante do trono de Deus. Suas orações sobem direto ao céu, porque seu coração está sempre de joelhos." Antônia chorou de alegria e de alívio. Ela morreu alguns meses depois, em paz, sabendo que suas orações sempre haviam atingido o coração de Deus. Essa história nos recorda uma verdade essencial. Todo o ensinamento de Padre Pio sobre a postura de oração visava um só objetivo: que nosso corpo expresse o que nosso coração sente. Quando nos ajoelhamos, é porque nosso coração já está de joelhos na adoração e na humildade. Mas para alguém como Antônia, cujo coração estava profundamente de joelhos, mesmo que seu corpo não pudesse mais, a postura física se tornava secundária. A disposição interior era perfeita,
E é isso que Deus olhava. É por isso que não devemos transformar o ensinamento de Padre Pio em uma lei rígida. Seria trair a essência do que ele pregava. Não se trata de julgar aqueles que oram sentados ou até mesmo deitados, devido a circunstâncias fora de seu controle. A questão principal é examinar a nós mesmos, com honestidade. Será que eu oro deitado por necessidade ou por pura preguiça? Será que estou realmente buscando oferecer a Deus o melhor de mim? Será que o meu corpo expressa o respeito e o amor que meu coração deveria estar sentindo? Se respondermos a essas perguntas com sinceridade, saberemos exatamente o que precisamos fazer. E para aqueles que estão descobrindo este ensinamento hoje e percebem que oraram por anos de uma maneira que não era a ideal, Padre Pio teria uma mensagem de consolo. Ele diria: não se torture pelo passado. Deus acolheu todas as suas orações, até mesmo as mais imperfeitas, mas agora que você sabe, você pode fazer melhor. A partir de hoje, ofereça a Ele suas orações com todo o seu ser, e você verá a diferença que isso fará em sua vida espiritual, porque a graça de Deus é sempre oferecida novamente. Cada dia é uma nova chance de orar melhor. Cada oração é uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Padre Pio nos deixou em 1968, mas seus ensinamentos permanecem vivos, através de seus escritos, dos testemunhos daqueles que o conheceram e dos frutos espirituais que continuam a nascer de sua intercessão. Ele continua a guiar as almas em direção a Deus. E se você pedir a ajuda dele para melhorar sua vida de oração, ele certamente a concederá, porque mesmo do céu, ele permanece o que sempre foi, um pai espiritual dedicado, pronto para acompanhar cada alma no caminho da santidade. Então, o que você fará com este ensinamento? Vai continuar a orar como antes ou vai tentar algo novo? Eu te encorajo a fazer um teste hoje à noite. Ao invés de se deitar e murmurar algumas orações antes de dormir, ajoelhe-se por alguns minutos diante de um crucifixo ou sente-se dignamente em uma cadeira, com a coluna ereta, e ore com toda a sua atenção, com todo o seu coração, com todo o seu ser. Você pode se surpreender com a diferença que isso faz. E se você quiser ir ainda mais longe, eu te convido a confiar suas intenções de oração à intercessão de Padre Pio. Este santo, tão próximo de Deus, continua a interceder por todos aqueles que o invocam. Milhares de milagres e graças alcançadas são atribuídos à sua intercessão desde sua morte. Você pode dizer a ele simplesmente: Padre Pio, ensina-me a orar como você orava. Ajuda-me a engajar todo o meu ser em minha relação com Deus. Interceda por mim junto ao Senhor. E eu estou convicto de que Ele responderá a essa oração. Se este vídeo te tocou, se você aprendeu algo precioso hoje, eu te convido a compartilhá-lo com alguém que possa se beneficiar, um amigo, um membro da sua família, alguém que busca aprofundar a sua vida espiritual. E deixe-me um comentário para me dizer o que você achou. Você costuma orar deitado em sua cama? Você vai tentar mudar esse hábito? Eu gostaria muito de conhecer a sua experiência. Que Deus te abençoe e que Padre Pio te acompanhe em seu caminho de oração. Não se esqueça de se inscrever neste canal para não perder nenhum de nossos próximos vídeos sobre os ensinamentos de Padre Pio e de outros grandes santos da Igreja. Até breve, e que a paz de Cristo esteja com você.